Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que estejam todos bem, na paz, no amor de Cristo. Desejo tudo de bom para todos. E é sempre uma satisfação poder estar compartilhando com vocês mais um tema sobre filosofia e espiritualidade, né? Eu procuro aqui na minha proposta tratar a questão da filosofia num cruzamento com a espiritualidade e trazendo um pouco de cada religião, sendo um espaço bem aberto, de forma que a gente possa exercer aqui na prática esse encontro, né, que deve haver, fraternal, que deve haver entre as diversas religiões. E a apresentação de hoje que eu estou trazendo para vocês, ela tem um pouco disso. O tema que é discernimento e iluminação espiritual. A palavra discernimento ela vem do contexto cristão e iluminação espiritual é do contexto espiritualista. Então eu tenho aqui slides hoje onde eu vou abordar esse tema, procurar trazer para vocês as várias nuances que esse tema envolve, trazendo opiniões, exemplos, textos tanto de fonte cristã quanto também de fonte espiritualista, né, ligada ao budismo. Então eu acho que é importante a gente estar ampliando para uma visão mais universalista, né, da religiosidade, da espiritualidade. Então, discernimento e iluminação espiritual, né? A gente vai tratar do entendimento do que é o discernimento. O que seria esse discernimento espiritual? Uma compreensão rápida do que é também o processo de iluminação espiritual, porque a iluminação é lançar luzes. Como nós tínhamos lá no iluminismo, o iluminismo é também uma época onde se lançou luzes sobre a razão. Então, a iluminação espiritual é lançar luzes sobre as questões espirituais, sobre a parte espiritual da vida. E tratar também das formas de conhecer, de entendimento, discernimento espiritual, o que nos impede, quais são os fatores que a gente espera na caminhada espiritual, tendo discernimento espiritual, quais são os efeitos, o que isso provoca em nós. Então esse conteúdo é que eu vou estar compartilhando com vocês através desses slides. Então vamos então começar. Eu vou aqui então para o primeiro slide, que ele traz a definição do que é discernimento. Discernimento pode ser entendido como a faculdade de decidir entre o certo e o errado, de separar o que é bom do que é ruim. Uma pessoa com um bom discernimento, ela tem perspicácia, astúcia e sagacidade para compreender certas coisas ou para fazer as escolhas acertadas. Isso é uma definição geral de discernimento. Mais aqui adiante nós vamos ver no outro slide o discernimento espiritual especificamente. E trago então no outro parágrafo discernimento ou iluminação espiritual, né? Que é um conceito teológico presente em todas as religiões, relacionado à revelação espiritual, ao entendimento profundo da mente divina e do significado e propósito de todas as coisas. A comunicação direta com a divindade, ou ainda um estado alterado da consciência, onde tudo é percebido como uma unidade. Então esse conceito teológico de revelação, e a revelação faz parte do processo religioso, de religiosidade, porque é o mundo espiritual que se abre para nós, que se revela para o homem, trazendo princípios, né? E aí então esses princípios vão nos auxiliando no discernimento, porque aí já não é o discernimento comum, como no primeiro parágrafo, é o discernimento diferenciado, é aquele discernimento que leva em conta o aspecto espiritual da vida. E nós vamos explorar isso mais, ok? Então aqui nós vamos tratar especificamente do discernimento olhando a vida pelo lado espiritualista. O discernimento materialista, ele se esbarra nos limites da matéria, é o que você pode discernir. Quando nós falamos em discernimento espiritual, nós estamos querendo ir além.
né? E a filosofia, espiritualidade são ferramentas, né? O pensamento espiritualista, uma filosofia espiritualista, ela busca isso, é a compreensão racional dos fenômenos espirituais, do entendimento do mundo, do discernimento do mundo, através de uma compreensão espiritual. Então vamos para o próximo slide. Os tipos de discernimento que nós tivemos na história. Eu coloquei aqui mais abaixo, e aí no sentido até de evolução, começar de baixo indo para cima, a gente tem os primeiros rudimentos de discernimento na história, que é a arcaica, seria a mais antiga. Depois da arcaica a gente passou a ter um discernimento mágico, das questões que envolvem os fenômenos da natureza, os fenômenos espirituais. Na medida em que a gente superou a visão mágica, nós adentramos para a visão mítica, e aí então construímos mitos para interpretar, para dar conta dessa fenomenologia complexa que nos envolve. O mito não quer dizer que nós estamos ali através daquela figura falando de algo irreal. Não. O mito é uma roupagem e uma descrição daquele que vê de algo que é real, mas só que ele não tem condições ou capacidade de fazer uma expressão racional, um raciocínio, como os filósofos fizeram na Grécia. A Grécia Antiga, ali os primeiros filósofos vão romper com o mito e partir então para uma interpretação racional, usando de argumentos e criando expressões e palavras para aquilo que até então era descrito pelo mito. E aí sim, o mito tem a característica simbólica, figurada, a toda a mitologia grega, a gente percebe que são elementos humanos, né? Que são sentimentos, paixões humanas. Quando a gente pensa em Narciso, quando a gente pensa em Prometeu, Zeus e inúmeros outros, são figuras, né, míticas para descrever as forças da natureza e também as paixões humanas. Mas, em meio a tudo isso, há também a questão da fenomenologia espiritual, que permeia todos esses acontecimentos, que também necessitam de uma compreensão e uma descrição. E a gente vai passar então com os gregos, saindo das explicações míticas para as explicações mais racionais. Entra o mental racional. E do racional nós vamos ver que os gregos tiveram uma preocupação muito grande com a cosmologia, os pré-socráticos, né? Os primeiros gregos que tratavam de Deus, tratavam da verdade, tratavam do logos, né? O princípio ordenador. Então, já uma compreensão bem mais avançada, né? Um discernimento mais avançado das questões cosmológicas e também do homem, antropológicas, né? O Sócrates é aquele que vai tratar mais do homem, enquanto os pré-socráticos aí olhavam mais a questão cosmológica do cosmos. E nesse desenvolvimento, e aí assim um desenvolvimento futuro que se é esperado, é que a gente vai entrar numa visão integral. E essa visão integral a gente vai unir razão com intuição espiritual. Então ainda no momento em que vivemos, que é o mental racional, caminha junto com o mental racional o desenvolvimento espiritual de aspectos de percepções espirituais. A intuição é uma delas, mas existem inúmeras outras. Então a nossa leitura hoje passa da razão e pela percepção de fenômenos, do qual a razão tenta descrever e distinguir, né, apropriadamente. Aí é um esforço dos espiritualistas, das diversas religiões, né, de dar uma leitura mais moderna para esses fenômenos que acontecem desde da aurora da humanidade. Sempre ocorreram, continuam ocorrendo e vão continuar, sempre pedindo para nós um discernimento maior.
E quando chegarmos nesse estágio superior, que é o estágio integral, e aí então que a razão vai conjugar com a intuição, o entendimento é que a nossa intuição estará tão bem já elaborada, trabalhada, que fará parte dos nossos raciocínios, fará parte do nosso discernimento de mundo, de como a gente discerne e separa as coisas. Aí, então a intuição espiritual terá um grande valor para a humanidade. E a gente entende que uma intuição espiritual, sendo uma inspiração de uma espiritualidade, ela só vai acontecer em alto nível ou uma inspiração elevada na medida em que o ser humano se eleve para isso. Na medida em que o ser humano tenha se preparado moralmente, eticamente, para acontecer um intercâmbio de intuições mais elevadas. Porque as intuições já acontecem. Mas hoje, dado o estado evolutivo em que estamos, a intuição espiritual ela acontece ainda de um baixo teor de elevação. E numa humanidade futura, nessa humanidade que terá uma visão integral, essa intuição espiritual será elevada. Ok? Vamos aqui então para o próximo slide, que vai falar das formas de discernimento que nós temos hoje. Né? Como é que a gente discerne? A gente discerne os fenômenos, fazendo essa leitura, né, do que é certo, que é errado, como é, como não é, pela ciência dos fenômenos. É a ciência que estuda os fenômenos. Né? O problema é que há muitos fenômenos espirituais que desafiam a atual concepção da ciência. Então ela não consegue definir esses fenômenos que estão desafiando o seu modelo vigente, né, da ciência atual. E então ela, como não consegue dar conta desses fenômenos, ela deixa de lado e se recusa então a reconhecê-los ou mesmo interpretá-los, a trazer eles para o universo científico, o que é compreensível, porque a apreensão da verdade enquanto ciência, já que a ciência lidar com aquilo que é empírico, tem que ser feita gradualmente. E o fenômeno espiritual é fugidio, ele requer condições especiais para ser interpretado. Outra forma de discernimento que nós temos é a filosofia. E a filosofia então avança, além da leitura dos fenômenos, ela procura ver as consequências e estabelecer princípios gerais daquilo que é observado no fenômeno que é compreendido, né? A reflexão filosófica ela não substitui o sentimento da fé, mas proporciona entendimento daquilo que cremos. Guiamos, né, os nossos sentimentos por uma fé amparada pela razão. E eu entendo que esse é o direcionamento que eu procuro trazer aqui nesses vídeos. A proposta da fé raciocinada ela é muito importante para os tempos atuais, para a atualidade. Vai ser cada vez mais necessária que a gente interprete o universo da fé sobre a visão da razão, da lógica. É lógico que tem muitas coisas no campo da fé que vão fugir à lógica, a nossa capacidade de raciocínio. Isso também nós não damos conta de todo o fenômeno espiritual. Mas ajuda nos princípios básicos, nas questões éticas e morais, a gente ter o entendimento filosófico de tudo isso. Porque aí a gente fundamenta melhor a base. Fundamentando melhor a base, nós temos condições de ir para fenômenos mais complexos. Né? Que aí então os fenômenos mais complexos de espiritualidade, tem muitas pessoas que têm a vivência, que têm a prática e que estão colaborando nesse sentido, né? De trazer informações, quando a gente fala em experiências de quase morte, quando a gente fala em reencarnação, quando a gente fala em clarividência, vidência, inúmeros tipos de percepções espirituais que ocorrem, que tem uma leitura um pouco mais avançada e vai até mesmo além daquilo que a filosofia procura estabelecer como princípios gerais. Mas é também uma forma de discernimento, como a gente vai ver aqui agora. Essa outra forma de discernimento que a gente pode encontrar
Uma é a literatura espiritual, que aí então nós tivemos vários sábios ao longo da história, vários, que tiveram experiências espirituais, que fizeram a sua leitura e deixaram registrado em escritos, em livros, de forma com que a gente pudesse ler, compartilhar, né? Eles compartilharam conosco a sua experiência e procuraram descrever da melhor forma possível para que ficasse acessível para nós. Nesse ponto eu recomendo aí para vocês Carl Jung. Carl Jung, ele tem uma experiência espiritual muito rica na sua vida, e nas suas obras a gente vai encontrar bastante informação, inclusive da forma racional, lógica, procurando fundamentar. Ele é mais moderno, né? Então mais próximo da gente. Ficou essa dica de um tipo de literatura, mas a literatura espiritual é muito vasta, desde as mais antigas até as mais novas. A internet é o celeiro de informações para isso, né? São muitos as pessoas que estão se dedicando à divulgação da espiritualidade. É um corpo muito grande de pessoas voltada para a espiritualização do planeta. A religião, temos aí também uma forma de discernimento que vem através da religião. A religião, ela procura estabelecer valores para serem praticados. Todas as religiões têm essa preocupação. Quando a gente pega as doutrinas das religiões, elas têm toda uma série de princípios que procuram trazer valores morais, né, que possam ajudar o ser humano a evoluir. Agora, sabemos que nem todas as pessoas que frequentam as religiões e leem esses livros, elas praticam. E aí, então, a gente vai olhar aqui o lado bom, né? Vai olhar a melhor religião, é aquela que faz mais homens de bem, que estabelece maior quantidade de valores éticos, né? De fraternidade, de humildade, de aproximação. Essas são as melhores religiões, né? Temos também outra forma de discernimento, que é a revelação. Revelação espiritual, quer dizer, o mundo espiritual que se inclina sobre nós, que intui, que muitas vezes até nos dá prova até mais materiais, vamos dizer assim, mais contundentes, para que a gente estabeleça princípios espirituais. E o objetivo principal da espiritualidade é a melhoria dos pensamentos, das palavras, das nossas ações, que afetam, né, o comportamento das pessoas, que passam então a ter uma noção mais clara da sua identidade, dos valores que necessitam desenvolver para a busca de uma vida melhor e mais espiritualizada. Então essas diferentes formas, ciência, filosofia, literatura espiritual, religião e revelação, elas não são antagônicas, elas se completam. O entendimento é que a revelação espiritual traz ao conhecimento do homem fenômenos, explicações de fenômenos que estão na própria natureza, que só são incompreensíveis hoje, mas que na medida em que a gente avançar e aí ter mais condições de compreender esse universo, nós vamos estabelecer princípios, até o ponto de chegar a ser princípios científicos. Por que não? Quando se fala, por exemplo, as religiões, todas elas falam de um corpo espiritual. Esse corpo espiritual já foi narrado de várias formas. Nós temos expressões desde o corpo glorioso até expressões como perispírito, expressões também de campos morfogenéticos que se vêm da ciência, que justamente mostra isso, que não é antagônico, que o que se espera é que no final se converja, né? Ciência, filosofia e religião. É isso que a gente crê e é isso que a gente vai fazer essa ponte entre a ciência, a filosofia e a religião tão necessária, a religiosidade, a espiritualidade. Vamos então para o próximo slide. Aí então, assim, entrando mais na questão do que é o discernimento espiritual, né? Eu trouxe para vocês aí duas definições. Uma definição mais espiritualista, que é a gnose, né?
que a gnose é um estado mental específico que permite o contato com outros planos não físicos, como o plano astral ou espiritual, que pode ser alcançado por métodos de transe, assim como a meditação ou a privação de sentidos, que pode ser utilizado para realizar reflexões filosóficas, né? Aí está entrando então meditação, experiências de êxtase, desdobramento, que fariam essa ponte entre o mundo material e o espiritual. E aí você tem esse estado de gnose. Gnose quer dizer conhecimento. É um conhecimento específico, conhecimento do aspecto espiritual da vida. É a gnose, é um conhecimento mais profundo. E no meio cristão nós temos discernimento, discernimento espiritual, que é a habilidade conferida por Deus a todo aquele que busca sabedoria espiritual, para distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. Em se tratando de iluminação espiritual em nosso íntimo, aqui, temos no Evangelho de Jesus um manancial de ensinamentos para o discernimento da verdade e da vida. Quer dizer, o Evangelho de Jesus, para mim, eu entendo que é ele o caminho, a verdade e a vida. É o seu Evangelho de Jesus, que é um roteiro de espiritualização do ser. E ele transforma o ser, torna o ser humano em algo melhor, mais elevado espiritualmente. Como também há outras literaturas, outros caminhos, mas aqui no nosso Ocidente, a mensagem de Jesus é a mais relevante, é aquela que está mais próxima, e que ela traz valores que são universais e necessários, sem exclusivismo. Jesus nunca foi exclusivista, nós é que somos. Jesus não era exclusivista e os cristãos, o cristianismo é, em contraste com aquilo que Jesus ensinou e pregou. Tanto que ele disse que o seu evangelho seria pregado em todas as nações. Não seria conquistar todas as nações, seria o pregar, levar a sua mensagem, essa boa nova, respeitando todas as culturas e povos, porque Jesus falou muito bem que aonde fosse recebido em paz você fica. Se não fosse recebido em paz, sacudia a sandália e iria embora. Então é uma compreensão muito errada, né, do processo da evangelização, que é esse roteiro, esse manual de transformação espiritual. E aí a importância do discernimento. Tá? Então vimos aí o conceito de discernimento da gnose, do lado espiritualista, e discernimento espiritual cristão, né, de uma forma em geral, bem sinteticamente aqui para vocês. Vamos ver o que Paulo apóstolo nos fala, né, sobre discernimento espiritual. Por que o discernimento espiritual faz diferença na nossa existência, na nossa vida? Porque uma coisa é você discernir a vida sob uma ótica materialista. Outra é quando se abre uma visão espiritualista. É o que eu costumo comentar, uma figura para ilustrar isso. É uma moeda. Nós enxergamos a face que está visível, que é a material. E para aquele que olha só essa face, ele tem um tipo de discernimento. Mas a vida como um todo, ela é material e espiritual. Então tem o verso da moeda. E quando você tem o entendimento da parte da cara e da coroa, você tem a compreensão da moeda como um todo. Então a vida seria essa moeda como um todo, onde o discernimento material já vem pelos próprios sentidos, mas o discernimento espiritual requer algo mais. E é disso que Paulo vai falar. Da onde é que nasce a capacidade de discernir espiritualmente? Vamos ver o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16. Olha só o que ele diz nas belas palavras de Paulo. A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou através dos séculos, para a nossa glória. E como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, para aqueles que buscam
a Deus que é Espírito, pois Jesus nos ensinou isso, Deus é Espírito. O que mais Paulo nos fala? Olha esse outro slide. Ele continua dizendo assim: Deus as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito é que penetra todas as coisas, ainda até as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele, por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí os apóstolos dizem, mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando a gente olha a realidade, e nós vivemos então um universo, podemos contextualizar a Terra como um universo particular, onde nesse universo particular cada um carrega o seu universo. O seu universo ele é construído em cima do discernimento pessoal que nós temos daquilo que nos passa ao nosso redor. E aí então nós vamos ter diversos universos, né? De acordo com a condição, disposição espiritual, mental, psíquica de cada um, moral, ética. Então é aquela coisa assim onde alguns falam assim, eu não tenho amigos. Outros falam, eu tenho muitos amigos. São universos diferentes. E que esses universos são diferentes porque tem uma razão de ser, uma causa que está na pessoa, né, na sua maneira de ser, enxergar e discernir o mundo. E assim se dá com o materialismo e o espiritualismo. Quem tem um discernimento somente materialista discerne o mundo segundo esses princípios. É a luta. É aquilo que Richard Dawkins fala, né? O gênio egoísta. Então, Richard Dawkins está sendo fiel à sua compreensão de mundo, que é uma compreensão materialista. Agora, nós temos uma visão espiritualista. Então, o discernimento nosso discerne o que é material, porque esse já é acessível pela nossa própria condição, mas vai além. Porque discerne, procura entender o aspecto espiritual da vida. Então, onde a gente vai olhar acontecimentos e buscar as causas, os princípios, né, do porquê daqueles acontecimentos materiais. E todos, então, buscam em nós uma reflexão mais aprofundada, menos superficial. Como Luiz Pasteur nos falava, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima. Quer dizer, ao sairmos da superfície das coisas, que é o entendimento da faixa material, e nos aprofundarmos um pouco mais, a questão espiritual acaba tomando relevância. E aí então a gente está tendo uma visão mais aprofundada da existência, né? Para entender o ser humano, a sua mente, a psique, não dá só para descrevê-lo como um aglomerado de células que é irrigado então por um sistema nervoso, imunológico, hormonal. Isso tudo é um conjunto, um mecanismo complexo, mas que tem no seu comando a mente, a consciência, que atua sobre todo esse cosmos. Então, o que é essa consciência que comanda? E aí, então, nós vamos procurar a consciência, esse aspecto transcendente, espiritual. Quando nós falamos em consciência, de uma certa forma, estamos remontando ao espírito. E aí, então, esse espírito que ele interage com as nossas células, irradiando sobre ele. Então isso já é uma visão mais completa do ser humano, já levando em conta um discernimento espiritual. Ok? Então vamos aqui para o próximo slide. E quando a gente fala em discernimento espiritual, uma pergunta que surge é: o que impede o discernimento espiritual? E aí eu enumerei alguns tópicos aqui para vocês. Olha só, o que impede? Uma visão materialista da sociedade, os nossos instintos, as nossas paixões. Quando a gente está muito ligado aos instintos, às paixões, nós estamos ainda ligados ao lado primitivo, instintivo da animalidade.
Então, isso impede muitas vezes a gente ter emoções superiores, intuições superiores, quando a gente age e é movido pelos instintos e pelas paixões. Outro também aqui é os aspectos negativos da nossa personalidade, a nossa sombra. A nossa sombra é aquilo que nós temos dificuldade de aceitar em nós e que a gente tem dificuldade de encarar de frente, então vira a nossa sombra, está posto ao lado, às vezes inconscientemente faz com que a gente se afaste de um discernimento maior, né? Porque nos incomoda as sombras da nossa personalidade e às vezes eu não me vejo com forças para lidar com ela, aonde então eu prefiro ficar naquela situação de passividade, não reconhecer, lançar luzes sobre essa sombra, né? E trabalhar, né? Para tornar essa sombra algo que a gente possa trazer para o lado positivo, né? De crescimento espiritual. O orgulho e o egoísmo, isso todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas, religiosidade em si define o egoísmo como o maior inimigo do ser humano no seu processo de evolução espiritual. Então o orgulho e o egoísmo é o principal obstáculo. E o antídoto para o orgulho e o egoísmo é o amor e a humildade. Esses são antídotos. E aí há uma dificuldade também para o discernimento espiritual, porque na medida em que eu tenho uma dose muito grande de orgulho e egoísmo, eu tenho dificuldade de exercer amor e de ser humilde. E conhecimento espiritual não tem. Nós estamos falando de algo que a gente sabe muito pouco, estamos ainda nos lampejos do entendimento desse universo, dessa outra dimensão da existência, e aí requer humildade. Requer muita humildade para investigar esse campo, para adquirir maior discernimento espiritual. Porque a gente tem que entender que o nosso conhecimento, muitas vezes, ele que é o obstáculo. É ele que nos atrapalha. E se eu tenho um orgulho muito grande com relação ao meu saber, a tudo que eu conquistei em termos de compreensão, fica difícil às vezes para mim aceitar algo novo, que foge do meu raio, né, de compreensão, daquilo que eu domino. Então é preciso humildade, é preciso aceitar que existem coisas que estão além da minha compreensão. Outra coisa que nos impede de ser espiritual é a expectativa exagerada em torno da proposta de iluminação espiritual, né? Essa proposta de lançar luzes, né? De fazer com que a gente desperte, esse despertar espiritual, né? A gente faz expectativa muito grande, exagerada, achando que ao começar essa caminhada e adquirir algum discernimento já vamos produzir grandes resultados. Não. É uma frase que eu gosto muito de um pensador que eu vou trazer aqui hoje para vocês no próximo slide, Paul Brunton. Ele fala que é o longo caminho da formiga. Eu vou apresentar Paul Brunton para vocês. Tá? Então a jornada é o longo caminho da formiga, de grão em grão. Eu particularmente entendo que possa até haver alguma transformação mais rápida, mas de uma certa forma eu entendo que é um despertar de algo que já estava dentro da pessoa. Mas quando é o novo que está sendo construído, é de passo em passo, é de pouco a pouco, né? Vai ser construído lentamente, como o longo caminho da formiga. Ok? Bom, outra questão que impede é o fato de se adquirir uma nova compreensão, é que não teremos dificuldade na vida. Quer dizer, o fato de você agora ter fé, estar caminhando na espiritualidade, isso não vai tirar as dificuldades que você tem que passar. Muitos se acham que estando rezando ou adorando às vezes a Deus, não passarão mais por dificuldades. E não é assim que funciona, né? Nós temos dificuldades que são da própria existência, que são para todos, independente se tem fé ou não, faz parte. Algumas são pessoais, e aí leva em conta o planejamento, a história espiritual de cada um, né, seus antecedentes, que faz com que a gente passe por coisas que na verdade são também processos educativos, no qual nós enfrentamos durante a vida. Então, assim, precisamos ter a compreensão de que mesmo na caminhada espiritual teremos dificuldades, com todos os seres humanos.
Outra coisa que impede aqui, outro item, o último, né? Somos nós que construímos a nossa história e o amparo espiritual apenas nos auxilia, inspirando boas decisões e respeitando o livre-arbítrio da humanidade. Ok? Então, assim, existe essa questão do amparo espiritual, que em várias religiões tem vários nomes, anjos, né? Tem mentores, né? Avatares e outras expressões mais para falar desse amparo espiritual. E o amparo espiritual, ele não nos impõe, ele respeita o livre-arbítrio. Quer dizer, é aquela expressãozinha comum, né? Primeiro que é preciso que primeiro a gente dê um passo. E dado o passo, eles nos ajudam no outro passo. Mas se eu ficar parado e me recusar, a coisa não acontece. E assim, passo a passo. A cada passo, uma intuição, outro passo, outro, e aí vai se somando para fazer com que nós aumentemos o nosso discernimento espiritual, nossa compreensão e vivência da espiritualidade. Ok? Então tem esse slide aí, que resume, né, um pouco, teria outras questões, mas acho que aí já é um bom começo, né, para a gente enxergar os aspectos que impedem nosso desenvolvimento espiritual. Aí eu comentei de Paul Brunton. Então aqui eu venho aqui trazer esse Paul Brunton, que aí já é a parte espiritualista que eu comentei com vocês, mais ligado ao oriental, né, a visão oriental. Vocês podem ter olhado aí ao longo dos slides, essa flor que aparece aqui no canto inferior esquerdo é a flor de lótus, que significa pureza espiritual, que fala dessa caminhada da busca da pureza espiritual. São as pétalas que se abrem, né? É uma simbologia muito bonita, típica, né, das religiões orientais, da religiosidade oriental. E aí o Paul Brunton, eu tenho esse livro dele, Práticas para a Busca Espiritual, Relax e Solitude. Esse outro livro também, Caminho Breve para a Iluminação, do Paul Brunton. O Paul Brunton quem que é? Ele é um filósofo britânico, místico, viajante e um mestre. Devotou sua vida à busca espiritual. E Brunton se responsabilizou pela tarefa de comunicar as suas experiências com os demais, sendo a primeira pessoa a escrever a respeito do Oriente, das práticas orientais, com uma perspectiva ocidental. Então a caminhada de Paul Brunton no Oriente foi muito grande, foram 30 anos, algo assim, próximo disso, e aonde ele, nessa caminhada, ao longo da sua vida, ele volta para o Ocidente e escreve inúmeras obras, traduzindo aquelas práticas espirituais, né? E eu trouxe aqui trechos do livro dele, Práticas para a Busca Espiritual, porque eu entendo que tem muito a ver com o que nós estamos tratando, da questão do discernimento espiritual, como adquirir, quais são as dificuldades, né? Olha só que frase bacana ele coloca aqui, ó. Ele diz assim: traga sempre a lembrança o fato que você é um peregrino e que o mundo não é mais que um lugar e que as situações que você se encontra ou cria para si devem ser consideradas não somente do ponto de vista do mundo, mas de uma busca para nós mesmos. É interessante essa visão de que tudo que nós caminhamos nessa jornada, todo esse discernimento, é uma busca interior. E no fundo é isso mesmo. No fundo é todo um processo de transformação, de aperfeiçoamento, e o mundo ele foi criado para isso, para o aperfeiçoamento dos espíritos. Então, lá no plano espiritual nós temos um certo tipo de evolução, mas aqui no mundo material essa evolução se intensifica, dado as situações que o mundo material traz. E tudo com o objetivo de buscar a melhoria de todos os seres humanos. É lógico que nem todos procuram olhar o lado bom da lição, né? Você pode se revoltar contra o aprendizado, você pode negar o aprendizado, você pode desdenhar, e aí isso é do livre-arbítrio de cada um.
as reações são naturais, fazem parte do estágio evolutivo de cada um. Mas a gente reconhece que está num estágio evolutivo mais elevado aquele que procura tirar os aspectos positivos, que não cai na negação, que não cai na descrença, que não cai no medo, e por aí vai. E nesse sentido, então, tudo que está à nossa volta foi feito para a evolução do espírito. A matéria é ferramenta, meio de evolução espiritual. E não o contrário, né? O espírito não veio para servir a matéria, e sim a matéria é o espírito. Ok? Então vamos ver os textos de Paul Brunton, né? O que Paul Brunton nos traz, né, com relação às provas? Então, outra dificuldade que nós temos, e eu coloquei aqui em separado essa dificuldade, é a questão das provas. Porque todo caminhante, todo iniciante, né, aquele que está iniciando na caminhada espiritual, buscando esse discernimento, esse aprendizado, ele encontra provas, situações desagradáveis pela frente. E que muitas vezes desmotivam, que muitas vezes fazem com que a pessoa desista. Às vezes a pessoa entende que caminhando, buscando, não terá dificuldades. Agora nós vamos entender o valor da prova. Por que tem a prova? Né? O Paul Brunton vai falar para a gente sobre isso. Vamos ver o que ele nos diz, né? Esse sábio. Ele fala assim: os que entram no caminho da iluminação espiritual precisam passar por provas. E não é suficiente ter fé ou se sentir espiritualizado quando o curso da vida é tranquilo e favorável. É preciso aprender a manter a fé e a acessibilidade quando passamos por dificuldades e até mesmo doenças. A prova, então, é o instrutor que nos leva a um nível superior, um amigo providencial que nos ajuda a adquirir a qualidade de que necessitamos. A prova não precisa ocorrer apenas no plano físico, ela pode ocorrer também no plano mental e na nossa psique, em nossa imaginação e em nossos sonhos. Então, nós, no momento atual de crise que estamos passando, é uma crise planetária, e essa crise era prevista, né, por inúmeros espiritualistas, no contexto espiritualista já é algo assim veiculado já há um bom tempo, e é lógico que as crises são cíclicas, então essa é prevista, como outras serão previstas novamente. Nós estamos no centro de uma agora atual, que ela está exigindo, está colocando a gente em prova, tanto física quanto mentalmente, e principalmente mental, psíquica, né? E elas então nos testam a nossa condição espiritual. E muitas vezes vai ser ela que vai nos impulsionar uma busca. Quantas pessoas, né, nessa crise que nós estamos vivendo partiram para uma busca, para uma reflexão, uma meditação, até mesmo frequentar um templo, uma igreja, alguma coisa assim, né? Se não conseguimos frequentar ou ir a lugares fisicamente, pela internet, acompanhando, né, então, muitos cultos, missas e outras coisas mais, vídeos, né, que nos ajudam a entender as provas que nós estamos passando. Ok? O que mais Paul Brunton fala das provas? Ele fala o seguinte, que as provas virão necessariamente de várias maneiras. Em uma situação, ela poderá ter todas as condições para provar uma emoção como a raiva, enquanto outra poderá ter todas as que provocam uma emoção diferente, porém igualmente indesejável. Então, assim, na verdade, as emoções que nos despertam, ela tem muito a ver com o que está dentro de nós, né? A situação exterior que provoca uma reação de ódio, de raiva, de medo, é porque encontra algo em nós, aqui, né, que nos toca, e aí então revela algo em nós que é indesejável. É interessante isso, que às vezes algumas pessoas
a gente não se incomoda com certos assuntos, nem dá importância. Mas outros não são extremamente sensíveis. Então, às vezes uma brincadeira sobre um certo ponto, que é algo que dentro de nós é indesejável, nos provoca chateação, raiva, né? Até desejo, às vezes, até de violência, porque está dentro de nós. E isso, então, essa provação que nós estamos passando é uma medida para a gente descobrir. Aí é o caso da gente perguntar: por que tal situação me incomoda tanto? Porque quando fulano de tal, A ou B, ou situação X ou Y, quando acontecem, me incomodam tanto? E aí a gente sai então de busca de respostas, quando a gente está disposto, ok? O que mais que ele fala? Ó, em cada prova tem-se possibilidade de mostrar como gostaria de ser, mas certamente tem a oportunidade de revelar o que já se é. Cada prova lhe dá não apenas a possibilidade de discernir a verdade e o erro, entre a realidade e a ilusão, mas também a oportunidade de passar da indecisão para a firmeza moral. Eu acho esse parágrafo muito importante. Peço aí para vocês puderem depois até registrar ele, meditar sobre ele, né? Porque nós gostaríamos de ser algo, gostaríamos de não carregar mais algumas dificuldades, mas com certeza a prova revela aquilo que já somos. Então, é o caso da gente ter uma aceitação, isso é individual de cada um, daquilo que já somos, e procurar melhorar, né? E o discernimento, né, que ele fala aí entre a verdade e o erro, a realidade e a ilusão. E aí, com relação à realidade e ilusão, por exemplo, a atribuição muitas vezes que a gente dá aos bens materiais em nossa vida, né? Que criam então uma ilusão de segurança muitas vezes, e que quando isso nos é tirado, a gente se vê então num vazio. O que é espiritual não. O que é espiritual não lhe pode ser tirado. Então aí a gente cai, a gente vai descobrir que toda aquela segurança nossa estava baseada numa ilusão, de que aqueles bens, aquelas coisas seriam permanentes. Como nós construirmos o nosso ser na base do ter, e o ter é o maior significado para nós, nós caímos no vazio. E muita gente está passando por isso agora, infelizmente, né? E aí o aspecto mais importante, afinal, é que diante das provas, quando se busca a verdade, quando se busca entender a realidade e a aceitação disso, nós passamos da indecisão para a firmeza moral. Isso é importante. A gente sair de uma concepção dividida de valores, né, para uma visão de valores mais elevados que possa nos dar firmeza moral diante da perda e do ganho. Tanto faz. Tanto faz se eu estou ganhando ou perdendo. Mas firmeza moral diante disso. Saber lidar com o ganho, com a perda, com o equilíbrio. Bom, outro slide aqui do Paul Brunton, né? Então, continuando a falar aqui de provas, ele fala assim que ao passar por uma prova com sucesso, sairá fortalecido, e o que terá influência sobre a vontade, os sentimentos, o pensamento lógico e até mesmo sua capacidade de receber orientação através da intuição, de responder positivamente a ela. Assim, na proporção em que ele for bem sucedido, chega a um grau maior de desenvolvimento espiritual. Então, é bem colocado que as provas, elas podem gerar desconforto, mas na medida que a gente passa bem por elas, nós saímos fortalecidos. E na experiência de vida, todo mundo sabe que é assim, né? Tanto que existe aquele ditado popular que fala que aquilo que não me mata me fortalece. É justamente isso. As provas que eu supero me trazem amadurecimento. Então, ao aplicar essa sabedoria em situações específicas da vida cotidiana, certamente responsabilidade de cada um, pois vivemos numa época de prática e o ensinamento é testado. Não
não apenas pelo que afirma fazer, mas pelo que realmente é. Aquilo que aderiu sabedoria, não apenas pela verdade nela contida, mas também pela felicidade que ela pode proporcionar. Então, assim, quando a gente é testado, e a gente não vai só, vai ser testado nessa caminhada espiritual, que é bem natural que isso aconteça. Inclusive tem um dizer o seguinte, que as provas só chegam quando o iniciante está preparado. Certos tipos de provas só chegam no tempo em que nós já temos uma base. Na linguagem cristã seria, a cruz só lhe pesa, só lhe vai aos ombros, quando você já está em condições de carregá-la. Então, a cruz nunca vai pesar mais do que você pode carregar. Então, é o mesmo significado, ok? Então a gente vai ser testado com essa cruz, e a cruz nem a prova tem que ser visto num aspecto de aperfeiçoamento do ser, que busca um estado melhor de existência, e esse estado melhor de existência, ele é um estado que busca a felicidade, é uma felicidade mais plena, completa, que integra a materialidade e a espiritualidade, né? Fazendo de nós uma felicidade do ser, não somente do ter. Jesus fala isso quando ele diz assim, fazei como eu, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então ele coloca que se a gente seguir os seus passos, nós encontraremos uma leveza de alma, encontraremos felicidade, a serenidade tão buscada pelo homem diante dos desafios da existência, né? Então fazei como ele, que é manso e humilde de coração, né? Bondade e humildade são ferramentas para a conquista da felicidade. Uma questão bastante relevante nesses slides, eu trouxe aqui para vocês, do Paul Bruton, eu também continuo aqui com ele, é a questão dos falsos mestres. Paul Bruton vai dizer que o processo de iluminação, lançar luzes, discernimento espiritual, passa por uma região na qual os charlatões perseguem os crédulos, porque é aquele que está iniciando na caminhada, né? E onde então os desonestos procuram até enganar, muitas vezes, a alucinação mental confundida com visões divinas, e assim o perigo que vem desses homens que tomam o nome de Deus em vão, que procuram explorar e escravizar os iniciantes inexperientes com a promessa de uma realização espiritual. O processo de busca é sempre uma busca de liberdade para obedecer à voz da alma, no íntimo, e não à voz exterior de um homem. Ok? E aí então é uma recomendação que a gente dá, né? Nesse iniciar de nossa caminhada espiritual, que a gente vai desenvolvendo o discernimento, a gente tem que estar sempre atento. Até Jesus ele fala assim que eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sede espertos como as serpentes e mansos como a pomba. A pomba simboliza a bondade, a paz. Então, ele não abre mão que a gente sejam amorosos, fraternos, caridosos e sejamos bandeirantes da paz, aqueles que levam a paz. Mas ele fala que a gente tem que ser esperto como as serpentes, quer dizer, ter discernimento. E se tem uma seara que a gente precisa muito de discernimento, é essa seara, a seara da religião. Então, várias religiões com falsos mestres, que estão por aí vendendo um céu fácil, um céu que não passa pela transformação do indivíduo, um céu onde pode ser comprado e negociado. Então, infelizmente, esses são os falsos mestres, e são muitos por aí. Continua falando dos falsos mestres aqui, Paul Bruton, dizendo o seguinte: aquele que busca deve saber da existência de falsos profetas, que desprovidos de princípios éticos tentam conquistar as mentes mais fracas, formando um contraste com os verdadeiros sábios, que tentam libertar as pessoas através do aprendizado e da compaixão. A advertência do Cristo contra os falsos profetas e contra os enganadores é sempre válida.
Essa busca requer discernimento, profundidade, prudência, vigilância e determinação moral para vencer essas forças que se opõem à nossa iluminação espiritual. Quer dizer, então, o processo de iluminação, de revelação, de lançar luzes, ele não só acontece no plano pessoal, quanto no plano da coletividade como um todo. E esse processo de lançar luzes no mundo, ele tem a sua resistência daqueles que não querem que o ser humano evolua, que ainda no seu atraso se tem prazer em ver o ser humano patinar nessas questões. Então, um cuidado muito grande com os falsos mestres, os místicos, aqueles que se apresentam como novos reveladores, né? Aqueles que se apresentam como no momento de crise sempre a gente quer soluções fáceis, e nesse momento é que surgem os salvadores de plantão com soluções fáceis. São os falsos mestres, esses que Jesus nos disse, né, que são enganadores, que viriam em seu nome. No meio cristão e fora do meio cristão, há muitos como esses, né? Então aí trouxe esses dois, fui ressaltando a importância então que você, todos nós, na nossa caminhada, devemos ter um ponto de grande atenção com relação a isso, né? Não abrir mão jamais do discernimento. Por isso a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que traz o discernimento para o mundo da fé. E nós estamos precisando disso. Precisamos, em doses que agora podem ser pequenas, mas cada vez maiores ao longo da evolução, para que a gente possa ter uma espiritualidade mais segura, menos dominada pelas paixões, pelas emoções, né? Menos levada ao sabor de mestres, sem entendimento daquilo que está sendo trazido. É preciso a compreensão racional do mundo da fé. Outra questão dessa caminhada do discernimento espiritual, que não está tudo nas nossas mãos. Na verdade, há a participação divina de Deus para que isso aconteça. De Deus podemos, algumas dizem que diretamente, com a figura do Espírito Santo. Outras religiões falam dessa participação de Deus em nossas vidas através de seus ministros enviados, são os anjos. Outros falam em mentores, né? Outros falam em ajustadores, tem vários nomes, né? Dessa atuação espiritual para que a gente alcance discernimento e se faça luz, né, em nós, que a gente encontre o processo de iluminação. Então Paul Bruton diz o seguinte: aqueles que iniciaram a busca pelo discernimento espiritual, pelos estudos, pela meditação, a prece, e que praticam, são inspirados pelo divino, desde o princípio, sustentado por eles até o final. O divino já estava agindo mesmo antes de começar a buscá-lo. E, na verdade, ele iniciou a busca em obediência inconsciente a um chamado divino. Quer dizer, chegou o momento dele. E esse chamado é o primeiro. Quer dizer, o primeiro de uma manifestação da graça. E mesmo que acredite estar fazendo essas coisas por si mesmo, é na verdade a graça que está abrindo seu coração, iluminando sua mente por trás da cena. Eu achei muito interessante o Paul Bruton trazer a expressão da graça, porque a graça é uma expressão que está na Bíblia. Paulo o apóstolo falou, nós vamos ver aqui um trechinho de uma fala dele sobre a graça, e ele então, como espiritualista, e principalmente de fontes orientais, esotéricas, né, ele também vai reconhecer a importância da graça, que é essa ajuda divina para o crescimento espiritual, para o nosso discernimento espiritual. Olha só o que mais ele fala. A iniciativa do homem o impulsiona em direção à meta, de que quando a graça divina o atrai para ela, as duas forças precisam se combinar para que o processo se complete com êxito. Contudo, foi a graça que inicialmente o despertou para a busca, que o inspirou por meio da fé.
dando assim origem aos seus esforços nesse sentido. Torna-se mais compreensíveis as palavras de Paulo, que por meio da fé, pela graça, é que somos salvos. E isso não vem de vós. Então o entendimento de Paul Brunton aí deixa, acho que bastante compreensível para nós o que Paulo falou, né? Que nós necessitamos da graça divina para que aconteça esse processo de redenção, de elevação, de superação, né? De crescimento espiritual, que é usada a expressão salvação, né? A graça, né, divina, então, é o favor de Deus. E o favor de Deus se faz no amparo espiritual, através da providência divina, que acontece de diversas formas, e é descrita de diversas formas, por diversas religiões. Ok? Aqui, então, no slide aqui, que vamos começar falando de quais são os efeitos esperados, né? O que a gente espera quando adquire discernimento espiritual? Quais são os efeitos em nós? O que surge daí? Então eu elenquei aí alguns pontos, são 2 slides, um pouco de cada coisa dentro do aprendizado que a gente obtém através de inúmeros livros, né, da leitura. Então, um pouco do que eu já, também, não só dos livros, mas também da minha experiência pessoal, eu também sou esse que estou na caminhada do discernimento espiritual, e já há algum tempo, e a gente já sente os efeitos, né, desses conceitos. Então, é a mistura do estudo e da vivência. Então, um primeiro efeito que eu entendo que é a ampliação da consciência do ego, que parte do ego, quando a gente só olha a nós mesmos, para uma consciência de grupo, que é essa consciência étnica, né? Então, evoluímos do ego para o grupo e, finalmente, uma consciência mais global, mundial. Faz também com que a ética e a moral, né? Faz a ética e a moral progredir, a despeito das nossas tendências animais inerentes e adversas. Então, assim, o indivíduo que se espiritualiza, que adquire discernimento espiritual, ele passa, então, a olhar as questões das suas ações e mesmo as suas tendências e fazer questionamentos, né, morais e éticos. E isso promove progresso, né? Porque quem não questiona não promove progresso. Quem questiona e procura se melhorar, então adquire progresso. E começa pelo questionamento. Coragem e confiança, a despeito das diversidades naturais e das calamidades físicas. Demonstra equilíbrio mesmo diante de doenças desconcertantes, do sofrimento. Isso varia tudo de pessoa para pessoa, porque são diferentes os níveis de evolução espiritual. E são diferentes também os enfrentamentos. Quando a gente fala em doenças, são diferentes níveis de enfrentamento. Tem doenças que até fazem parte do nosso dia a dia, mas tem algumas que nos roubam, né? Nos mexem com a nossa vida de uma tal forma que tira muitas vezes o equilíbrio, mas que a gente, na medida que a gente evolui, a gente retorna a um equilíbrio, né? O desequilíbrio foi momentâneo, e isso é importante. E esse retornar ao ponto de equilíbrio passa muito pela essa bagagem interior, moral, espiritual, né, psicológica, ética, que vai nos ajudar, né, a restaurar a saúde do ser, saúde integral. Equilíbrio e integridade da personalidade diante das injustiças. Então, essa questão das injustiças é natural para o ser humano, ele sentindo-se injustiçado, vem a revolta, vem o desejo até às vezes de vingança, porque está no instinto do homem, faz parte da natureza animalesca ainda, daquilo que a gente traz, né, do mundo mais primitivo em que nós já passamos por lá, né, como humanidade, e que muitos ainda dominam. E então é natural o sentimento de raiva, de vingança, de ódio, né, de querer assim usar de ferramentas de violência, de destruição.
Na medida que a gente evolui espiritualmente, a gente vai muitas vezes ter sentimentos como esse, mas vamos procurar outros meios, outras formas de restabelecer a justiça. Então eu acredito que nós devemos ter uma humanidade cada vez mais espiritualizada, que deva buscar meios mais pacíficos, meios não violentos, para resolver o problema daquilo que é injusto, para fazer justiça. Tem que haver essa tendência. Devemos construir uma humanidade, pessoas, dirigentes que tenham essa mentalidade, ok? Para a busca da melhoria nossa, da humanidade e também da Terra, que também evolui conosco. Outro efeito esperado quando cultivamos a fé em Deus, apesar dos sofismas intelectuais, né? Então, assim, nós sabemos que tem pessoas que dedicam-se, né, a colocar sofismas, a questões que elas mesmas não têm respostas, como dificuldade para aquele que crê. Então, nós não estamos preocupados em provar para as pessoas, aquele que caminha no discernimento espiritual, preocupado em provar os seus pontos de vista, infelizmente ele vai sofrer muito com isso. Então é preciso que a gente tenha um certo prudência e pudor em relação àquilo que nós acreditamos e cultivamos dessa fé, para não cairmos em ciladas. Jesus falou sobre isso, né? Que a gente não deveria nos proteger, né? Nos guarnecer dos escarnecedores. Os escarnecedores são esses, né? Que sofismam, que procuram ser irônicos com relação àquilo que cremos. Então não precisamos nos expor. Muitas vezes nós nos expomos em situações como essa, querendo provar o nosso ponto, mas isso é uma atitude filha do orgulho, do qual nós devemos combater. E aí então a gente se vê em situações onde nós não temos mais respostas e sofremos com ataques, né, intelectuais, que vão às vezes nos chatear durante muito tempo e colocar dúvidas em nosso coração. E aí a gente tem que preponderar a fé, porque a fé pretende ser um sentimento, e a fé raciocinada procura explicar, mas não vai ter resposta para tudo. Como o ser humano também não tem resposta para tudo no campo material. A dificuldade é a mesma. E se no campo material tem dificuldade, no campo espiritual ainda mais. Então se requer de quem trata essas questões bastante prudência no tratar esses assuntos, né? Outro ponto é reconhecermos que Deus é atuante de diversas maneiras em todas as pessoas e também na natureza. Então essa visão de que Deus está em todas as coisas, que pessoas, muitas vezes Deus se utiliza de pessoas para nos dar recados, sinais, né? Os mentores, os bons espíritos, os anjos intuem pessoas para nos auxiliar, e também através da natureza. Confiança na bondade de Deus, mesmo em face do desapontamento amargo, das derrotas esmagadoras. Termos fé na sobrevivência da alma, do espírito. Praticarmos o altruísmo, é outro efeito esperado, né? À medida em que nós nos espiritualizamos, começamos a praticar o altruísmo, né? E aí então vamos dar resposta através de ações altruísticas ao negativismo de Richard Dawkins, quando ele diz que o gênio é egoísta. Não, também somos altruístas. E o altruísmo nos faz bem, nos realiza, nos engrandece como pessoas. Isso está dentro de nós, isso está no DNA espiritual, né? Trabalharmos para contribuir para um mundo melhor, né? Um mundo e uma humanidade melhor, que se caracteriza pela solidariedade e pela fraternidade. Ok? Então esses são os efeitos, um registro aí para vocês. Vou ler então agora a mensagem final. Essa mensagem final gostaria aqui de ler para vocês. É uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, querido Chico. Está no livro O Consolador. Eu gostaria então de ler essa mensagem final, encerrando esse vídeo, já agradecendo aí pela paciência de vocês, por estarem comigo até esse momento do vídeo.
Mas eu procurei passar informações para vocês da forma mais sintética possível de um assunto que é muito amplo. Mas que espero que tenha despertado em vocês a necessidade, então, de fazer essa busca espiritual, de adquirir discernimento espiritual. Vamos então aqui para a mensagem. E essa mensagem final diz o seguinte. Emmanuel nos diz: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. E não há idades para o serviço de iluminação espiritual. A purificação na Terra ainda é qual o lírio-alvo, nascendo do lodo, das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como que em um poderoso cadinho de depuração e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, nas lutas da vida humana, no círculo da família ou na comunidade social, através de uma maior vigilância consigo mesmo e de maior tolerância com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com suas experiências santificantes, que são água pura de consolação e de esperança, que podemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. E todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, na nossa caminhada espiritual, encontremos cada vez mais discernimento espiritual, para que tenhamos uma vida mais feliz, uma vida plena e feliz, integralmente, como um todo. Que assim seja, meu melhor abraço, tudo de bom. Até uma próxima oportunidade.